parece que a minha voz tinha um tom mais grave. E esse aqui parece que a voz está muito fina. Eu já falo fino, imagina no microfone desse. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez é só impressão, mas quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra as vossas Bíblias do Evangelho, escreveu Marcos, capítulo 5, e o verso 1, porque nós já lemos esse capítulo todo, até o verso 5, nós já lemos ele, mas quero que você reverencia pelo menos o verso 1 do capítulo 5. Graças a Deus. Todos encontraram. Amém. E chegaram a outra margem do mar da província dos Gadarenos. Glória a Deus. Somente aqui. Podeis assentar, glorificando, exaltando o Santo do Senhor. Nós sabemos que Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé. Cremos que a palavra do Senhor, ela se reverencia. Quando estamos diante da presença de Deus, estamos reverenciando a Tua palavra. Então, nesta noite, estamos diante da presença de Deus, aonde Deus vai falar conosco, porque eu creio na providência de Deus, eu creio na Sua palavra, porque a Sua palavra, ela não volta vazia. Se nesta noite você adentrou esse recinto, saiba de uma coisa: Jesus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo ainda 4, ele vai dar um ensinamento para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse ensinamento, Jesus vai falar sobre a parábola. É muito interessante você ver que quando Jesus ele fala por meio de parábola, então ele vai dizer para os seus discípulos que o semeador saiu a semear a semente, e quando ele sai a semear aquela semente, diz a palavra do Senhor que uma parte daquela semente caiu à beira do caminho. Mas eu quero voltar mais atrás e dizer para você nesta noite que aquela semente era uma semente boa, mas só que o solo aonde aquela semente caiu, aleluia, era 4 tipos de solo. Mas só que o primeiro solo aonde aquela semente cai, a palavra de Deus vai dizer que naquele caminho era tudo, era impactado, o solo ali era tudo, e a semente, porém, caiu ali entre aquele pouquinho de terra. E diz a palavra do Senhor que veio as aves do céu e o arrebataram e comeram aquela semente. E por fim, diz a palavra do Senhor que aquela outra semente era 100% boa, e ele lança aquela semente e ela cai entre os pedregais. Aleluia! E quando ela cai entre os pedregais, ela não tinha muito espaço para germinar, mas a palavra do Senhor diz que como ela era uma semente boa, ela nasce, mas só que a raiz, a terra era pouca, porque entre aqueles pedregais havia pouca terra, e aquela semente ela nasce. Louvado seja Deus. E quando nasce aquela semente, por si ela não tem raiz, bate o calor do sol e ela morre. Então a palavra do Senhor vai dizer que o semeador
uma semente 100% boa de germinação, que é a palavra de Deus. Ele lança aquela semente entre os espinhos. E porém, a Bíblia vai dizer que aquela semente, ela nasce, mas só que devido, os espinhos, ela começa a sufocar, ela não tem mais, aleluia, vontade de crescer, porque as dificuldades aumentam, as aflições aumentam, e aquela semente, ela não produz fruto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele já tinha jogado a semente em 3 solos. O que significava esses 3 solos? Era o lugar aonde lançamos a semente. A semente, porém, era boa, mas o solo é o coração, aonde aquela semente era lançada. E muitas das vezes o coração, aleluia, ele não aceitava aquela semente. Mas eu vim nesta noite para dizer para você, nesta noite, que Jesus, ele vai colocar a semente em boa terra, ela vai produzir. E diz a palavra do Senhor que quando ele lança aquela semente boa naquela terra boa, ele, nesta noite, Jesus está falando que essa semente, ela está caindo em uma terra boa. Abra teu coração nesta noite, porque esta semente, ela vai germinar, ela vai dar 30, ela vai dar 60, ela vai dar 100 frutos, aleluia. E ele lança aquela semente na terra boa. Louvado seja o nome do Senhor. E ela produz, graças a Deus. Aleluia. E ele está ali falando por parábola para os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos. E agora Jesus, ele sai ali daquela região da Galileia e vai em direção, creio eu, em Cafarnaum. E quando chega naquela região ali, aleluia, Jesus disse para os seus discípulos: vamos levantar hoje bem cedo, vamos fazer o que nós devemos fazer, porque o meu ministério terreno são de 3 anos e meio, está se cumprindo, e eu preciso ainda evangelizar, aleluia, mais distante daqui. Mas só que quando Jesus está ali reunido com seus discípulos, vem chegando a multidão para ouvir os seus ensinamentos, e diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai à beira daquele mar. E quando a multidão está tão grande, está apertando, ele vê um barco à beira daquela margem, e ele convida seus discípulos: toca este barco mais para frente e vamos, aleluia, ensinar para esta multidão, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele entra no barco com seus discípulos e vai mais adiante. E diz a palavra do Senhor que naquela época não tinha um microfone como esse em que nós falamos. E ele vai mais para dentro, porque sabia que no mar vinha o vento, e aquele vento soprava, e a sua voz vocálica, ela resplandia para aquela multidão que estava atrás. E de repente Jesus começa, ele começa a falar: bem-aventurados que choram, porque eles estarão com o reino de Deus. Bem-aventurados que sois mansos, aleluia. E ele começava a ensinar, mas de repente ali ele ensina aquela multidão, e de repente
enfrentar. O meu Jesus, ele enfrentou aquela tempestade, mas só que ali, no meio daquela tempestade, ele estava ensinando para os seus discípulos, aleluia, que viria uma tempestade, mas só que aqueles discípulos, eles teve medo daquela tempestade, aleluia, e diz a palavra do Senhor, que o vento começou a soprar sobre o mar, aleluia, de forma que o barco deles se enchia d'água, e eles começaram a apavorar, aleluia, e correram até aonde estava Jesus. Jesus estava, aleluia, na polpa, aleluia, dormindo, enquanto os discípulos estavam apavorados, pensando que ia morrer. Jesus estava tranquilo, aleluia. Mas muitas das vezes, no meio da tua tempestade, você pensa que vai morrer, mas você não sabe que Jesus está na polpa do teu barco, aleluia. E de repente agora aqueles discípulos chegam e dizem: mestre, mestre, aleluia, socorro-nos, se o Senhor não nos socorrer, nós vamos perecer. E Jesus levanta, aleluia, e Jesus levanta, olha para o mar, olha para o vento está soprando, o mar está agitado, e Jesus libera uma palavra e disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o mar se quietou, aleluia, e naquele grande momento houve-se bonança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não para por aqui, e eles começam a navegar em direção a Gadara. Mas só que quando Jesus vai chegando perto de Gadara, creio eu que ele revela para os seus discípulos: estou vindo aqui nessa cidade de Gadara para libertar o homem processo de um espírito imundo, aleluia. E de repente Jesus, ele vai navegando com seus discípulos estão remando o barco, e de repente, aleluia, em determinado ponto, chegando perto ali de Gadara, no porto ali, aonde podia anclar aquele barco, e eu creio que os discípulos falam para Jesus: Jesus, nós vamos agora parar por aqui. E ele disse: não, continua remando, e ele vai remando, e de repente agora, naquele lugar, eles começam a passar por um momento, aleluia, um momento triste, um momento sombroso, aleluia. De repente, aquele lugar que ele está passando, aleluia, é quando você chega num lugar que não sente bem, que sente um arrepiaço no corpo. É aquela trajetória que Jesus estava passando para chegar até aquele homem, e que ele ia libertar
ele começa a pegar a pedra e começa a passar sobre o seu corpo, e começa a retalhar seu corpo, porque aquele homem estava possesso de um espírito imundo, segundo a tradição judaica. Quando Jesus pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz para Jesus que o seu nome era Legiões, aleluia. E segundo a tradição daquela época, um soldado romano, quando tinha uma legião de soldado, era por volta de 3 a 6 mil homens. Agora imagina aquele homem que estava endemoniado, ele tinha legiões, aleluia, tinha vários demônios com aquele homem. Aquele homem, ele vivia ali naquele sepulcro, aleluia. Além de tudo, todas as pessoas que passavam por de frente àquele sepulcro, talvez não tinham coragem, muitos não tinham coragem de dar uma volta para não passar diante daquele sepulcro, porque aquele homem, ele era de alta peculiaridade, aleluia. Ele era muito, aleluia, ele era muito feroz, aleluia. O povo temia aquele homem, porque não sabia que ele estava, seu corpo estava diante de uma entidade espiritual, da qual fazer o mal. Creio eu que ali em Gadara, aquelas mulheres, talvez ela não tinha mais alegria de sair para trabalhar, porque ela talvez deixava o seu filho em casa. De repente aquele homem, possuído por um espírito maligno, chegava ali, aleluia. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, aleluia, aquele homem, ele não tinha prazer na sua alma, porque o espírito atormentava a vida daquele homem. E aquele homem, ele vai ter um encontro com Deus. Quando Jesus coloca o pé do barco para fora, ele vem correndo de lá para cá, aquele demoniado. E Jesus disse: cala-te. E aquele homem, quando chega diante de Jesus, ele se prostra de joelhos. E quando ele se prostra de joelho diante de Jesus, a partir daí Jesus já faz uma libertação daquele homem. Diz a palavra do Senhor que somente na região de Decápolis, era uma região que criava porco. Para os judeus, criar porco, somente uma cidade em Jerusalém, seria a última coisa. Em Jerusalém não criava porco. E diz a palavra do Senhor, os judeus nem comiam da carne. Talvez alguns ali podia até ter, mas comer da carne do porco eles não comiam, porque o porco tinha as unhas fedidas. As unhas fedidas era que separava, eram os cascos, e o porco não era ruminante, e por isso os judeus não comiam, graças a Deus. Mas só que na região de Gadara havia ali os porqueiros, havia ali homens que criavam porco. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus liberta aquele homem daquele espírito imundo, ele olha para os montes e vê uma manada de porco passando. Era aproximadamente 2.000 porcos. E aquele homem ainda endemoniado disse: Senhor, se tu expulsar nós daqui, não tira nós desta região, deixa nós em Decápolis. Decápolis, aleluia, no grego significa 10 cidades. Então ali em volta de Decápolis, na região, tinha 10 cidadezinhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele demônio falou para Jesus, para que não tirasse
na Terra Santa, em Jerusalém, não podia criar porco. Então ali em Decápolis, em Gadara, era a região ali onde existiam os porqueiros. E diz a palavra do Senhor que aquele homem acorda, liberto, ele vê aquela manada de porco passando. E ele pede para que Jesus deixasse que ele entrasse naquele porto. E de repente, Jesus permita que os demônios daquele homem lenço entra naqueles porcos. E de repente, diz a palavra do Senhor que estava na montanha e a montanha declinava para o mar. E de repente, aqueles porcos, Jesus permitiu, e aqueles demônios entraram naquela manada de 2.000 porcos. E aqueles porcos desceram pelo despenhadeiro e lançaram ao mar. E ali eles se afogaram e se morreram. E os porqueiros, os que cuidavam do porco, ficaram apavorados. Aleluia! Era que ele cuidava daqueles porcos. E de repente agora, eles correm na cidade e vai anunciar, aleluia, o fato de que acontecer. E de repente agora, quando ele está ali na cidade, nos campos, anunciando o acontecimento daquela libertação que Jesus havia feito sobre aqueles homens, aleluia, de Gadara. E Jesus agora, nesse intervalo que o homem foi anunciar, Jesus agora vai tratar com aquele homem que está ali dentro. Jesus vai dar um ensinamento para ele. Jesus vai, aleluia, limpar o coração dele, que estava triste, que estava cheio de mágoa. Aleluia. E Jesus vai fortalecer ele. Aleluia. Porque Jesus, ele nunca despede, aleluia, o seu povo de mão vazia. Sempre ele vai tratar, sempre ele vai dar uma palavra, aleluia, para cada um deles. E naquela hora ali, Jesus começa a falar sobre aquele homem, sobre o sofrimento dele. E agora, aleluia, vem chegando daquela cidade uma multidão ali de Gadara até aquele lugar onde estava Jesus. De repente agora Jesus fala para ele. E quando aqueles homens, aquela multidão chega até Jesus e vê aquele homem assentado diante do Mestre Jesus, a Bíblia vai dizer que ele está assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia. Você viu o tanto que Deus transforma? O homem era um endemoniado. Ele vivia entre os sepulcros. Ele diz a palavra do Senhor que ele tinha uma força tão grande. Quando ele era possuído por aquele espírito maligno, ele chegava diante do cemitério, daquelas catatumbas de pedra, com aquela força, ele rompia e deitava entre os cadáveres. Aleluia. Ali eram as condições daquele homem, mas só que ele não sabia que Jesus, ele foi até aquele lugar para trazer libertação àquele homem. E não será diferente nesta noite. Jesus está aqui nesta noite para trazer libertação para mim e para você. Não importa qual é a área que você precisa de uma libertação, é você que vai falar para o Senhor em espírito. Eu preciso disso, Senhor. Trabalha minha mente, trabalha no meu coração, para que eu seja liberto, como foi aquele homem que recebeu o encontro com Jesus e foi libertado nesta noite. Então aquele homem, aleluia, ele chega, e Jesus, ele não foi bem recebido em Gadara, porque aquela multidão, porque Gadara era uma região que possivelmente eles tinham uma cultura ali, o seu negócio era criar porcos ali naquele lugar. E de repente acorda, aleluia, aqueles porcos ali morrem, aleluia, e agora como fica a renda deles? E ele sente ali ameaçado.
Gadara. Aleluia. Não importa o lugar em que você for anunciar a palavra de Deus. O que importa é que o evangelho seja pregado. E se você chegar em um determinado lugar e não for bem recebido, a palavra de Deus vai dizer que você bate a poeira do pé. E quando aquela poeira sair, será que testemunho naquele grande dia que você anunciou a palavra de Deus. Ele será aceitável, mas a testemunha foi da poeira que você bateu. Aleluia, 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 mas cada Jesus agora dá instrução para aquele homem que foi liberto. E agora Jesus é rejeitado. Eles não querem que Jesus fique ali em Gadara. Jesus vira seu barquinho, volta para trás com seus discípulos. E quando Jesus ganhou, que ele faz a bordadura ali, voltando, aquele homem que tinha recebido o milagre, que tinha recebido a restauração, que tinha sido liberto, ele olha para Jesus e disse: Mestre, deixa eu ir contigo, mestre. E ele diz: não, volte, vai para a tua casa, anuncia para os teus pais, para os teus, o grande milagre que eu fiz na tua vida. Vai a Decápolis, aleluia, aquela região, anuncia ali o meu milagre, aleluia. Louvado seja Deus. E aquele homem que na palavra do Senhor, Jesus não permitiu que ele entrasse no barco, mas voltasse para a tua casa, aleluia. E quando ele voltou, aleluia, creu eu que a sua mãe, ela sabia o homem que ela tinha, aleluia, porque ele vivia em sepulcro. Aquele homem, ele estava, aleluia, como um monstro, aleluia, os seus cabelos grandes, a sua unha estava comprida, mas só que a sua mãe não sabia do encontro que ele teve com ele, Jesus. Quando ele teve aquele encontro com o Mestre Jesus, houve uma transformação. As suas unhas que eram grandes, não foi como a minha, tuas unhas. Aquele cabelo, aleluia, tão grande e sujo, aleluia, que não tinha vestimenta, andava nu, de repente estava veste, aleluia, aleluia. A sua glória, aleluia, sem entender, aleluia, porque a Bíblia não vai dizer quantos anos que aquele homem estava vivendo entre o sepulcro e as montanhas. Louvado seja Deus, aleluia. Mas só que Jesus já faltava em Gadara para anunciar a tua palavra, aleluia, de restauração, a tua palavra de libertação. Porque ele foi em Gadara, aquele homem não pediu para que Jesus fosse em Gadara. Jesus só foi em Gadara para libertar aquele homem da opressão do inimigo, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a tua Gadara, mas eu posso te dizer nesta noite que o meu mestre está aqui nesta noite para te dar, aleluia, a vitória, para trazer libertação na tua casa, na tua família, aleluia. É só ele quem pode fazer isso. Eu não posso, mas ele pode através da tua palavra, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia. E Gadara, na província ali, aleluia, de Decápolis, aquele homem anuncia a tua palavra. Foi quando Jesus restaura a vida daquele homem endemoniado. Você imagina, meus irmãos, uma pessoa se retalhar com pedras, uma pessoa que morava entre um sepulcro. É uma coisa muito triste. Todos de Gadara tinham medo de passar
passar por aquele caminho, aleluia, porque aquele homem ele era feroz, ele era de alta pecunidade, aleluia. Então todos temiam. Diz a palavra do Senhor que quando aquele espírito, aleluia, apoderava dele, as correntes que eram presas sobre ele, sobre o seu tornozelo, aleluia, ele quebrava todas as correntes, todos os grilhões eram despedaçados, aleluia, louvado seja Deus. Então aquele demônio não ficava por todo tempo na vida daquele homem. É quando chegava o povo de Gadara e prendia ele, mas quando ele aguardava, aquela manifestação maligna possava da vida dele, as correntes que estavam presas, as cadeias despedaçavam, aquele homem era incontrolável. Mas eu quero dizer para você que quando ele tinha legiões de demônios na vida dele, Jesus tinha o Pai, aleluia, somente o Espírito Santo de Deus venceu toda aquela legião de demônio. Nesta noite, leva esta palavra para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Se for preciso, Jesus vai até Gadara para trazer libertação a mim, a você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São essas minhas palavras. Guarda ela no teu coração. Aleluia. Cuida dela, porque essa palavra é uma palavra de fé. Todos nós que temos fé alcança a misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Atentamente ouviu essa mensagem. Graças a Deus. Por favor, fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor, essa oração, pelo que os irmãos estão de fé, eu quero orar e profetizar na sua vida. E logo após estaremos terminando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor dos exércitos, eis a cada um dos meus filhos que estão nesta noite. Ah, Senhor, eu não sei qual é a área em que eles precisam de um milagre. Eu não sei se é sentimental, aleluia. Eu não sei se é espiritual. Eu não sei, Pai querido, se é por uma libertação. Talvez, Pai querido, por aventura, tem alguém aqui que veio em busca da bênção e vai nesta noite encontrar, porque aqui está Jesus Cristo, Ele que nos dá vitória. E nesta noite, Senhor, vai te encontrar cada um de teus filhos, vai decretando a vitória sobre a vida dele. Eu decreto uma autoridade no teu nome, no teu Espírito Santo, que as correntes, que as candeias, que as cadeias sejam despedaçadas, que os grilhões sejam esmiuçados, só para te dar vitória nesta noite. Receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado, Senhor dos exércitos, chegamos ao termo deste culto, Pai querido, e pedimos ao Senhor Espírito Santo de Deus que venha nos abençoar, que venha nos proteger, nos guardar com teu sangue precioso. Ó Espírito Santo de Deus, que debaixo das tuas mãos santas, cada um de teus filhos seja protegido e guardado no teu